Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com Roberto Vascon. Roberto, no bloco anterior, nós estávamos falando da sua trajetória, desde a sua saída, né, da sua pequena cidade lá, de Raposos, passando por Belo Horizonte, chegando até o Rio de Janeiro. Exato. E sempre em busca do seu sonho de ser ator no Rio de Janeiro, né? E você começou falando das dificuldades e tal, e continua nesse processo aí. Como é que foi esse desenvolvimento? No Rio eu fiz de tudo para sobreviver, de tudo, cara. Trabalhei em um mundo de coisas, mas uma coisa assim mais estranha que eu trabalhei foi que um dia eu conheci eu estava procurando emprego e batendo um papo com um cara, e ele falou, olha, eu posso te ajudar. Eu falei, o quê? O que você pode me oferecer? Ele falou, olha, eu tenho uma empresa pequena de bicho de pelúcia, e eu estou precisando de alguém para pentear os bichinhos. Aí eu falei assim, eu penteio, cara, não tem problema. Quando eu cheguei lá era macaco, cara. E eram uns macaquinhos. Você foi pentear macaco. Pentear macaco no Rio de Janeiro. E penteava, cara, 500 macacos por dia. E eu ria muito, porque eu penteando e rindo. Porque eu pensava, eu imaginava, eu falava, não, eu estou fazendo um filme maravilhoso. Ai, que legal. Entendeu? E no filme isso aqui é um personagem. Sim. E vai passar. O filme acaba e começa outra cena, né? E fui embora. Eu tô rindo porque a gente tem aquele ditado, né? Vai pentear macaco e eu tal, penteei, né? literalmente penteei. Aí logo depois daquilo, mudei e tal, e um dia deu um estalo assim, quando eu conheci um gringo na praia, sentado do meu lado, que estava lendo um jornal que eu não sabia o que era, não sabia ler o jornal, mas depois eu fiquei sabendo que era o New York Times. E esse cara abriu um jornal do meu lado, e loucura total, estava foto de sapato, bolsa, vestido, tarará. Era a coluna de moda do New York Times, que ele estava lendo, caderno de moda. E eu perguntei para ele em português, falei, de onde que você é, que jornal é esse? Ele falou, eu sou dos Estados Unidos, esse é o New York Times. Ele falava português, ele era o diretor do Citibank no Brasil, falava muito bem português. O Greg Stein é o nome dele. E ele foi, e eu falei, cara, mas que bonito que é, que bacana, que jornal bonito. Ele falou, é o jornal mais lido do mundo. Oh. Eu falei, não, mas deve ser muito bacana sair nesse jornal. E eu li as fotos das pessoas no jornal. Aí você se interessou? Eu meio que, naquele dia, me imaginei ali, naquela situação. Loucura. E fiquei fascinado com aquilo e falei, eu acho que eu vou embora para os Estados Unidos, então. E decidi, repentinamente, peguei meu passaporte, minha carteira de identidade, com muita dificuldade, fui lá. Na época tinha que ter um bando de papelada para tirar visto. A consuleza gostou muito de mim. Eu fui o único no dia naquele consulado que recebeu o visto americano. E peguei um avião. Um dia depois, assim, no dia que eu vi o Times até eu ir embora, demoraram 10 dias. Nossa. E eu vazei. E cheguei em Nova York. Eu fui só com o dinheiro da ida também, eu não tinha dinheiro para nada. Então eu cheguei em Nova York, cara, com vontade, com garra, com fé. Sem dominar o idioma? Eu não falava nem yes. E aí, como é que você conseguiu sobreviver lá? Foi muito louco. Eu cheguei no aeroporto, eu falei, para que né? lado será que é o lugar, né? Para lá ou para cá? Mas eu vi que os carros todos saíam para um lugar só, eu falei, deve estar indo para o centro do lugar, né? De Manhattan, de Nova York. E fui andando, cara, na BR. Do aeroporto? Yeah. Até Manhattan? Yeah. E eu tinha uma mala. E essa mala, cara, que eu carregava, começou a pesar muito. E aí eu tirei umas coisas e joguei fora. Eu sou meio desapegado de coisa material. Joguei umas coisas que eu vi que eu não ia precisar muito, joguei fora. Foi tornando a bagagem mais leve. E fui jogando fora até que chegou uma hora que eu não aguentava mais, joguei mala com tudo fora e fiquei com uma mochilinha, com uma cueca, meia, uma troca de roupa só, e meu documento. Joguei tudo fora. E fui andando e saí do aeroporto 6h30 da manhã, 7 horas, e cheguei lá às 9 da noite. Nossa! Aí meu pé estava dia inteiro andando. E tal. Eu não sabia, eu me perdia. E anyway, aí cheguei lá e cheguei no Central Park. E olhei e falei, cara, que lugar maravilhoso, mas hoje não dá tempo, eu estou com sono, vou dormir. Mas dormir aonde? Aí eu achei um banquinho lá do Central Park, deitei, coloquei minha mochila assim, olhei para as estrelas, e eu tenho uma coisa muito legal com estrela. Eu gosto muito de vê-las. E eu estava vendo as mesmas. Mas é uma maravilha mesmo. As mesmas. As Três Marias estavam lá, a Estrela d'Alva estava lá, o Escorpião estava lá, estava tudo lá. Seu céu estava lá. Eu falei, meu Deus, isso aqui é casa, né? Eu estou em casa aqui. E dormi, cara. E acordei no outro dia com uma multidão de gente passando para ir para o trabalho, aquela confusão. E acordei assustado e falei, nossa, eu estou nos Estados Unidos, meu Deus, e agora? Aí fiquei ali. E
vi que tinha uma mulher com uma senhora que ela tinha um carrinho de supermercado e ela ficava catando latinha. Eu falei, que essa mulher cata latinha, cara? E fui seguindo essa mulher e vi que ela entrou no supermercado. E cada latinha daquela, ela enfiava numa maquininha e saía 5 centavos. Aí eu pensei, tô rico. Fonte de renda. Falei, tô rico, eu vou catar latinha. Eu fazia isso no Brasil, não é o menor problema. E comecei a catar e fui lá verificar. Você já era especialista. Né? Fui lá e enfiava as latinhas. E naquele dia eu consegui, tipo assim, fazer $3 de latinha. Olha. Aí eu pude comer, né? Eu comprei um pão com manteiga, um café. Fiquei feliz da vida. Falei, manjar, né? Falei, tô bem. Aí a vida foi indo, eu fui fazendo aquilo. Dia após dia? Dia após dia e tal. Durante quanto tempo? Durante 4 meses só que eu dormi no parque, mas depois eu precisava tomar banho, né, cara? Aí foi um problema. Aí um dia eu perguntei para essa senhora que falava espanhol, como que fazia como é que ela ia ao banheiro? Ela falou, eu uso o McDonald's. Aí eu passei aí no McDonald's para usar o banheiro. Só que quando eu cheguei lá, eu vi que tinha água quente na torneira. Eu falei, é aqui que eu vou tomar meu banho, sem ninguém ver. Então eu levava uma toalhinha que eu tinha. E tomava banho ali. E tomava banho de toalha molhada dentro do banheiro do McDonald's, lavava o cabelo na pia. Isso por 4 meses seguidos? Durante 4 meses, E eu mudava de McDonald's para não ser pego, né? E sempre dormindo no banquinho. No banquinho do Central Mas de boa, estava de boa. O único problema é porque às vezes eu juntava um dinheiro para ligar para minha mãe. Sim. E quando é que aconteceu essa reviravolta na sua vida? O boom, cara, foi louco. Um dia, eu tenho uma fé muito grande. Eu sou muito ligado com Deus, sabe? E eu acho que eu sou meio que escolhido dele. Eu não sei abençoado. Qual o motivo. Abençoado, iluminado por Deus. Então, um dia eu tive uma briga muito séria com ele. Eu acredito muito que Deus fez uma festa que chama Mundo. E eu fui convidado de honra dele. E o cara me trouxe, cara. Minha vida sempre foi bacana, pobre, mas bacana. Humilde, mas digna, legal, né? Demais. E aí eu falei para ele, cara, é o seguinte, você me convidou para a festa e eu tô pedindo para ir embora, porque tá muito ruim, cara. Tô dormindo na rua, não tem comida, tô tomando banho. Frio, né? Deve ser frio também, demais. E eu quero ir embora da festa. Ou quero ir embora, ou você me mude de sala da festa, né? Aí, mas aquilo, eu estava muito cansado, cara. Rezei muito aquela noite, dormi e tive um sonho. Que chegavam milhares de passarinhos numa árvore, eu balançava. Balançava a árvore? O tronco da árvore. E todos voavam. Só que na hora que voavam umas bolsas muito loucas, coloridas, como é a minha vida, é muito colorida. E aí voavam e elas brincavam comigo. Eu brincava com eles. Só que era bolsa, com umas asas. E eu achei aquilo doido. Bom, acordei no outro dia, falei, que sonho louco, cara, isso e tal. E elas meio que tinham um sorriso, as bolsas tinham um sorriso para mim, era estranho. E você conseguia lembrar do formato delas, das cores, de tudo? Até hoje. Os detalhes todos? Se eu tiver que desenhar uma bolsa nova, que não faz parte da minha coleção, vem lá do sonho. Eu puxo ela, fecho o olho, lembro da brincadeira. É meio louco, E aí, depois desse sonho... Aí fiz isso. Bom, eu tinha juntado $80, catando latinha lá, limpando neve para os outros, fazendo loucuras. E o dinheiro ficava no meu bolso, né? Porque eu estava juntando para poder tentar vir embora para o Brasil, comprar uma passagem e vir embora. Aí naquele dia eu passei numa loja de couro e na piração do sonho eu comprei uns pedaços de couro lá, tesoura, agulha, linha e um furador e falei, eu tenho que fazer aquela bolsa que eu vi no sonho, eu tenho que fazer, por que eu vou fazer? Você foi reproduzir as bolsas do sonho? Reproduzi 12 bolsas pequenas e fiz as bolsas e pus no chão da rua assim para vender. E eu ajoelhei, comecei a conversar com Deus e falar para ele, cara, que propósito é esse louco? Eu gastei meu dinheiro, nem dinheiro para comer agora eu tenho. E as pessoas chegavam para ver suas bolsas? Quando eu estava ajoelhado assim, eu vi um par de sapatos chegando perto de mim, eu olhei para cima, era uma mulher linda, muito bonita, muito bem vestida, que virou para mim e falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou conversando com o meu melhor amigo. Ela falou, quem é ele? Eu falei, Deus. Aí ela falou, aleluia. Ela falou, você tem muita fé? Eu falei, eu sou um homem de fé. Ela falou, e essas bolsas lindas? São italianas? Eu falei, não, eu que fiz e tal. Aí começamos a bater um papo. E, bom, imagina, 4 meses eu começo a bater papo com uma americana, né, cara? Eu tinha que ter aprendido inglês. Bom, logo que eu comecei, eu juntei dinheiro e comprei aqueles headphones, sabe, que você punha, e comprei um cursinho de inglês na banca. Para poder aprender. Um livro e um tape, e eu decorei esse livro, que eu sei ele de cor até hoje. Eu sou louco para esquecê-lo, mas não consigo. Eu tenho uma memória muito boa.
E aí isso te possibilitou conversar com ela. Conversar com ela. Aí eu comecei a conversar, falando que eu tinha feito as bolsas, que eu tive um sonho com Deus e tal. E ela queria saber mais coisas, que a escola de moda que eu fiz, eu falei que eu só tenho 4º ano primário. E ela falou, mas é impossível. Eu falei, não, nada é impossível. Para Deus nada é impossível, tudo é possível. E eu fiz isso aqui, é tudo que eu tenho. Mas aqui, você está conversando demais, está me atrapalhando e eu preciso vender. Ela falou, e quanto que é? Eu falei, o preço. Ela falou, e se eu comprar todas? Eu falei, a gente pode conversar até amanhã de manhã. Aí ela falou, então, vamos conversar, eu estou comprando. E comprou todas. E eu levantei dali. E quem era essa mulher? Essa mulher trabalhava no caderno de moda do New York Times. Do caderno de moda que você tinha visto lá no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Então a minha vida é muito linkada, cara. Olha, é muito que link. coisa interessante. Tudo tem um link, eu não sei É uma porquê. rede, né? E ela fecha, né? Então, E aí ela te levou para... Não, foi na terça-feira. Aí ela falou, comprou as bolsas e falou, olha, com o dinheiro que eu vou te pagar, eu falei, não, com esse dinheiro eu vou embora para o Brasil. Ela falou, não, você não pode ir embora. Eu consigo vender muita bolsa para você. Até sexta-feira, era terça-feira, você consegue fazer mais bolsa? Eu falei, claro. Ela falou, todas que você fizer eu vou conseguir vender para você. Olha, aí eu falei, então beleza, tá bom, hein? posso contar com isso? Você é uma empresária fabulosa, E aí eu né? fui, comi, né? Pude comer, eu pude comprar um desodorante naquele dia, um tanto de coisinha que eu precisava, um barbeador. Aí eu fiquei feliz da vida, comi comida de verdade, sentei no restaurante, comi e tal. E aí fiz bolsa, comprei mais couro, fiz bolsa. E sexta-feira eu fui lá, no trabalho dela. Quando eu cheguei lá, era um prédio de um quarteirão e estava escrito bem grande, The New York Times. Oh. Lembrei do jornal do Rio. E aí entrei e já tinha uma sala cheia de jornalistas de moda me esperando para bater papo. No... E eles queriam... Então nós vamos interromper aqui mais um momento, porque esse papo nós vamos continuar no próximo bloco. Legal. Nós vamos então chamar um breve intervalo e vamos continuar contando essa história impressionante desse rapaz que transformou a vida dele completamente a partir do sonho que teve com essas bolsas aladas. Então não saia daí, nós voltamos já.